A pergunta que eu mais recebo aqui no escritório é sobre a possibilidade de êxito na recuperação do dinheiro pela via judicial nos casos envolvendo o golpe do Pix. Mas antes de responder essa pergunta, primeiro eu preciso esclarecer para vocês que antes de procurar a justiça, você precisa primeiro abrir uma reclamação no site do Banco Central e relatar todo o ocorrido. Se o banco não reconhecer a culpa e não devolver o seu dinheiro perdido, daí sim você vai procurar a justiça, visto que não há mais nenhuma alternativa pela via administrativa de você recuperar o seu dinheiro. Mesmo que você tenha feito o boletim de ocorrência, infelizmente, a chance é praticamente irrisória da polícia conseguir rastrear e recuperar o seu dinheiro. Assim, se houve o indeferimento do pedido administrativo, então você tem apenas dois caminhos. O primeiro é assumir completamente o prejuízo. Isso mesmo, não procurar a justiça e não fazer mais nada. Assumir que você perdeu o seu dinheiro. Ou tem uma segunda alternativa, que é você procurar os seus direitos por meio de uma ação judicial. E como eu sempre falo para vocês, se o seu prejuízo ele for inferior a 20 salários mínimos, você sequer precisa contratar um advogado particular ou você nem mesmo precisa procurar a defensoria pública. Basta você procurar o juizado especial civil da sua cidade e ingressar com a ação de forma completamente gratuita. Lá terá um servidor que irá atendê-lo e você vai relatar o que aconteceu. E ele vai redigir para você um texto e esse texto será a sua petição inicial. Aliás, se você quiser a petição inicial, até para poder facilitar lá para o servidor, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a petição inicial de forma gratuita para vocês. Basta acessar lá meu site, alencaradvogados.adv.br, acessar a aba Golpe do Pix, depois modelo, copiar o texto que está lá no site. Apenas isso. E voltando ao juizado especial civil, se seu prejuízo agora for superior a 20 salários mínimos e inferior a 40 salários mínimos, você vai precisar de um advogado ou da defensoria pública para poder ingressar também com a ação no juizado especial civil, o qual também não tem qualquer tipo de custas processuais. E se eventualmente você perder o processo, não terá qualquer tipo de custas processuais ou honorários sucumbenciais. Bom, mas é importante lembrar o seguinte, o fato de você não procurar um advogado ou de você não ter a defensoria pública do seu lado, não significa que você terá todo um auxílio completo do juizado especial civil. O que vai acontecer é o seguinte, o servidor do juizado especial civil, ele vai elaborar para você essa petição inicial, que eu vou deixar para vocês também aqui na descrição desse vídeo, porém o banco ele vai apresentar uma defesa com a sua banca de advogados e a partir dali você estará completamente sozinho. O servidor do tribunal ele não vai te auxiliar para fazer a impugnação, aquela contestação do banco, que é a defesa do banco. Então você vai pegar aquele documento que vai ter mais de 30, 40 páginas. Infelizmente, se você não tem conhecimento técnico, você não vai conseguir fazer mais nada. E como eu disse, o servidor do tribunal também não vai te auxiliar em nada. Então você estará completamente sozinho contra uma banca de advogados. Portanto, saiba, se você quer resolver realmente sozinho essa situação, entenda que você está assumindo um risco muito grande de colocar tudo a perder e perder sua única chance de recuperar o seu dinheiro. Ainda mais nesse tipo de processo, onde você tem uma tese muito nova que sequer todos os advogados têm conhecimento dela. Muitos não têm conhecimento que o banco ele pode ser responsável nesses casos envolvendo o golpe do Pix. Inclusive, tem juízes também que não têm conhecimento disso. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês sobre um debate que eu tive com a juíza no interior do Ceará, tratando sobre o golpe do Pix. Ela desconhecia completamente as resoluções do Banco Central e também a jurisprudência do próprio Estado, que já reconhece que nesse tipo de situação o banco ele é responsável em ressarcir completamente o prejuízo daquela vítima. Então, se você procura um advogado que não tem muito conhecimento na área, ou se você ingressa com a ação sozinho, infelizmente, o seu processo pode cair nas mãos de juízes, como esse exemplo que eu dei para vocês, e você pode acabar perdendo o processo. E se você perder o processo, você até pode recorrer, mas daí você contratar um advogado nessa fase recursal, aí já fica muito mais difícil para poder reverter essa sentença. Por quê? Porque provavelmente você não conseguiu fazer uma impugnação adequada aquela contestação que foi apresentada pelo banco. Então o advogado ele não pode suprir aquela falta que ficou lá atrás no processo, que é a impugnação, que é a réplica à contestação do banco.
Por isso, contratar um advogado depois da sentença é muito complicado. O ideal é, se realmente tem interesse de procurar a justiça e seu prejuízo é um prejuízo um pouco mais elevado, ali em torno de 5 mil, 10 mil reais, é ideal que se tenha um advogado. Ou se para você, mesmo que não seja obrigatório a presença de um advogado. Porém, se você não fizer uma boa petição, se você não fizer uma boa impugnação, a chance de recuperar esses 5 mil, esses 10 mil reais serão ainda menores. Mas essa decisão, pessoal, é exclusivamente de vocês. Então, vocês que devem decidir se vão ou não resolver sozinho esse problema que vocês se meteram. Se vão procurar um advogado, se vão procurar a Defensoria Pública ou se vão resolver sozinho através do Juizado Especial Civil. Feito tais esclarecimentos, agora eu vou responder para vocês. É fácil ou não eu ganhar esse processo na Justiça? Bom, para você que já assiste aqui meus vídeos, você sabe muito bem que eu falo sempre isso. Independente do tipo de processo, a chance sempre será 50%. Infelizmente é isso, pessoal. Pode ser a ação mais simples que existe, uma simples ação de cobrança. A chance será 50%. Cabe sim ao seu advogado apresentar bons fundamentos e boas provas para buscar a condenação do banco, mas ao final de tudo, quem vai julgar o seu processo será apenas o magistrado. E se vier uma sentença procedente, evidentemente que o banco irá recorrer para a segunda instância. Ou se vier uma sentença improcedente, se você perder o processo, o seu advogado ele vai recorrer para a segunda instância. Então é isso, a chance é 50%. Você pode ganhar na primeira instância, perder na segunda, ou você pode perder na primeira e ganhar na segunda, ou você pode ganhar na primeira e também ganhar na segunda. Então é tudo muito complexo e tudo muito subjetivo. Por isso, repito, a chance será sempre 50%. Diante disso, o que você acha? Não fazer nada será a solução? Ou seja, assumir completamente o prejuízo e deixar para lá? Repito, a decisão é só de vocês. Não será eu ou não será outro advogado que irá decidir por vocês. Só você sabe a dor do seu prejuízo. Às vezes seu prejuízo foi de R$1.000, que para você pode ser pouco, mas para outra pessoa, R$1.000 pode ser muito. E para ela, diante da dor que ela está sentindo desse prejuízo, para ela vale muito a pena ingressar com a ação na justiça. Mas talvez para você não. Se R$1.000 não é um valor tão elevado a ponto de você procurar a justiça. Por isso, não estou aqui para influenciar em nada na decisão de vocês. Até para aquelas pessoas que agendam a consultoria comigo aqui no escritório, eu também não influencio em nada. Cabe a você decidir se vai ou não ingressar com a ação na justiça, depois desses esclarecimentos que eu tenho passado para você. Então é vocês que devem decidir. Vocês não devem terceirizar a decisão de vocês para um advogado ou para qualquer outra pessoa. A decisão tem que partir apenas de vocês. Essa decisão ela é individual, ela é muito subjetiva. Por isso, ninguém consegue decidir por vocês. Ainda mais quando envolve a justiça, onde a chance de sucesso é tudo, infelizmente, depende. É tudo muito subjetivo. Ainda mais em se tratando de uma tese muito nova aqui nos tribunais do Brasil. Diante de tudo isso que eu passei para vocês, será que vale a pena ingressar com a ação de justiça? Bom, não vou responder para vocês de forma jurídica. Eu vou colocar para vocês aqui uma reflexão e vocês aí vão me responder nos comentários se tem sentido ou não responsabilizar o banco pelo que aconteceu com vocês. Veja só esse exemplo. Um golpista, utilizando o RG e um CPF de terceiros, ele abre uma conta bancária em um banco por meio do aplicativo. O banco, por sua vez, não realiza a conferência adequada da documentação e sequer faz a biometria facial. E também não cumpre as diretrizes do Banco Central, que são várias. E como eu disse no vídeo passado, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se bater 500 curtidas. E nesse vídeo também tem que bater 500 curtidas. Voltando ao exemplo. Depois o golpista utiliza essa conta bancária, que foi aberta de forma fraudulenta, e começa a praticar vários golpes e recebeu o dinheiro do Pix nessa conta. Agora pense comigo, se o banco conferisse a documentação que foi apresentada pelo golpista, se o banco realizasse pelo menos a biometria facial e tivesse impedido a abertura dessa conta bancária, o golpista teria conseguido praticar algum tipo de golpe? Qual é a sua resposta? Deixe aqui nos comentários. Se você respondeu que o golpista não conseguiria praticar os golpes, e agora você sabendo que o banco errou ao permitir que fosse aberta uma conta bancária de forma fraudulenta, de quem será a culpa em ressarcir os prejuízos dessas vítimas? Veja só,
Se não existe conta bancária, não existe golpe. Se a conta bancária foi aberta por uma falha na segurança do banco, existe o golpe. Então, quem será responsável por esses prejuízos? A resposta parece ser simples e você sequer precisa ser um advogado para ter essa resposta na ponta da língua. Você consegue perceber que tudo questão de lógica, não precisa nem fazer uma faculdade de 5 anos, não precisa fazer uma especialização para entender que tem algo muito errado. O golpe só existiu porque houve uma falha na segurança do banco e permitiu que um golpista abrisse uma conta bancária. Por outro lado, o golpista se aproveitou dessa falha na segurança e começou a praticar diversos golpes e recebeu dinheiro fruto daquele golpe naquela conta bancária. Ou seja, se tivesse de alguma forma impedido a abertura dessa conta bancária, não existiria o golpe. Tenho certeza que vocês chegaram na mesma conclusão que eu cheguei. Então, deixe as respostas aqui nos comentários que eu vou responder se de fato você tem ou não razão. Mas está muito evidente quem é o responsável nesse tipo de situação. Então é isso aí, meus amigos. A decisão sobre ingressar ou não com a ação na justiça cabe exclusivamente a vocês. No vídeo passado eu acabei gravando um vídeo com péssima qualidade de resolução. Eu coloquei o seguinte desafio: se aquele vídeo batesse 500 curtidas, eu iria gravar um vídeo explicando para vocês quais são as resoluções do Banco Central que os bancos são obrigados a seguirem no momento que estão ali abrindo uma conta bancária. Com esses artigos, com essas resoluções, vai facilitar para vocês abrir uma reclamação no site do Banco Central, o que vai possibilitar uma maior chance de recuperar o dinheiro pela via administrativa, pois a partir da hora que você demonstra para o banco que você conhece seus direitos, o banco ele vai analisar melhor o seu caso. Agora, se você não quer aguardar o próximo vídeo, basta você entrar em contato com a gente aqui no nosso WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição, e solicitar esse requerimento que a gente manda para vocês, onde lá também tem as resoluções do Banco Central. Então eu vou repetir o desafio que eu coloquei no vídeo passado. Esse vídeo aqui, ele tem que bater 500 curtidas, que é muito pouco, pessoal. Que se ele bater 500 curtidas, eu vou fazer um outro vídeo bem completo, demonstrando os artigos e resoluções do Banco Central, que os bancos eles vêm descumprindo. Enfim, meus amigos, espero que tenha respondido as perguntas de vocês, que eu tenho recebido várias e várias vezes sobre isso. E eu torço que esse vídeo aqui, ele bata 500 curtidas. Então é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.